E aí, pessoas, a paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes, seu canal preferido do YouTube, Estudando a Bíblia com o Guilherme Góes. E hoje, pessoal, vamos falar de um negócio muito massa. Foi uma ideia que me surgiu ontem. Esse vídeo não tem roteiro, tá? Vou fazer um negócio totalmente de improviso. E assim, gente, vamos correlacionar os temas escatológicos com a história da Arca de Noé, que a Bíblia já correlaciona, né, naturalmente, com o final do livro Os Miseráveis, a história do primeiro Império Sith e o mito de Atlântida. Muito massa, né, gente? Vamos entender aonde é que isso se relaciona. A gente sabe que o Império do Anticristo, que eu volto a defender que vai ser o império mais vagabundo de toda a história, porque, gente, um império de 7 anos, nossa, que corra mesquinha. O Império do Anticristo, ele traz consigo o arquétipo da Babilônia, e eu acho, assim, uma coisa muito massa. Gente, a Babilônia caiu de podre. O Império Romano caiu de podre também. Pompeia, tá certo que Pompeia foi destruída por um vulcão, né, e tal. Mas, gente, se você vê como é que tava Pompeia antes de ser destruída, ela tava podre do mesmo jeito. Sim, todos esses... Gente, a Torre de Babel caiu de podre. Babel caiu de podre. Eu acho isso incrível. A depravação moral, ela resulta em destruição. Porque o mal, ele não é harmonioso entre si. E aqui, a gente pode ver a figura da Arca de Noé, do mundo pré-diluviano. O mundo pré-diluviano também caiu de podre. É num mundo que estava prosperando, não é que ele estava prosperando, mas é que ele era um mundo bastante abundante, e principalmente porque tinha sido construído muita coisa, e essas coisas estavam bancando aquela geração, pelo menos isso é a minha interpretação, né? Principalmente se a gente tiver em vista o que aconteceu com outros períodos da história, o Império Romano, que estava sustentando as pessoas que viviam no Império Romano antes da sua queda, era justamente o legado dos seus ancestrais e de todos os outros impérios que caíram da mesma forma. O negócio começou a se depravar e eles tinham condição de se manter mesmo. Eles conseguiam se manter a despeito de seus vícios. Isso é uma coisa que é muito louca. Parece muito com os nossos dias de hoje, né? Os dias que nós estamos vivendo. As pessoas conseguem viver bem a despeito de seus vícios. A nossa geração deveria ser uma geração muito pobre. Deveria ser uma geração miserável. Mas, assim, o legado dos nossos ancestrais nos banca até hoje. A gente vive a síndrome de papaizinho. De filho de papaizinho. E, gente, não sei se vocês conhecem a história de Atlântida, do mito de Atlântida. Eu vou deixar aqui com vocês o link da live do professor Guilherme Freire, em que ele fala mais sobre o mito de Atlântida, e aquela live tá incrível. E assim, é um negócio que eu acho muito simbólico, tá? Você tem uma sociedade que ela cresceu com os seus valores, com a sua moral muito bem estabelecida. Tudo ali era construído em torno da religião deles, do culto a Poseidon, que todos eles ali, os cidadãos de Atlântida, eles eram filhos de Poseidon, eles eram descendentes de Poseidon. E conforme foram chegando as novas gerações, eles foram gradualmente se esquecendo desse passado deles. E o que foi que aconteceu? Eles se depravaram moralmente. E no final das contas, a cidade foi engolida pelo mar. O mundo pré-diluviano não foi engolido. O mundo pré-diluviano, ele não foi engolido pela água também? Onde é que entram os miseráveis? Eu confesso pra vocês que eu nunca li o livro, tá? Mas eu assisti
aquele filme que o Jean Valjean até interpretado pelo aquele mesmo ator que fez o Qui-Gon Jinn. Eu me esqueci o nome do cidadão. Deve aparecer por aqui, tá? E assim, o Javert, o principal antagonista do filme, ele já é uma pessoa muito mais intelectualizada. Ele já é uma pessoa assim que é bastante filho das ideias iluministas, do cientificismo. E o que acontece com ele no final? Inclusive ele é muito legalista. Ele é absurdamente legalista. Chega a ser bizarro o tanto que ele é legalista. Inclusive ele disse no final, tentei viver a minha vida toda sem nunca infringir uma única lei. E quando ele finalmente infringe uma lei, o que ele faz? Como a função dele como policial era prender aqueles que infringissem a lei, então ele mesmo se prendeu, ele mesmo se algemou, e ele se jogou na água. Ele morreu afogado, morreu engolido pelas águas também. A sombra da Catedral de Notre Dame. Cara, é simbólico demais isso. Ele mesmo... O Javert, assim como esses outros regimes antigos, ele caiu de podre. Caiu de podre, morreu afogado. Morreu afogado na própria miséria também. Aquelas pessoas eram os verdadeiros miseráveis, né? E o primeiro Império Sith. Para vocês que gostam de Star Wars. Star Wars é uma obra magnífica. Principalmente vocês que acompanharam Legends, vocês vão entender assim do que eu tô falando. O primeiro Império Sith, gente, é assim, você tinha esse culto ao lado sombrio. Esse negócio deles que é meio bruxo, é meio... Tipo, tem muita magia. Eles tinham rituais de sacrifício humano. É um negócio bizarro. Vocês sabem disso. Eu sei que vocês gostam de cultura, vocês sabem disso. E eles eram muito inteligentes. Formavam uma elite poderosíssima, uma elite obscura, que controlava a política galáctica ali por baixo dos panos. E eles conseguiram instalar o seu primeiro império. Só que eles eram muito grandes em número. E a princípio, no primeiro Império Sith, a maior força deles estava na quantidade. Só que o império deles durou pouco. O primeiro Império Sith durou pouco porque eles eram tão maus, mas tão maus, que eles começaram a se destruir uns aos outros. Era traição, era um tentando passar a perna no outro. Foi o tempo todo assim, até que sobraram pouquíssimos. Então foi criado a famosíssima regra de 2, pelo Darth Bane, que a cada tempo só deveria haver 2 Sith, o mestre e o aprendiz. E então, quando o aprendiz conseguisse superar o mestre, ou então chegar no mesmo nível de poder dele, o aprendiz deveria matar o seu mestre e conseguir arranjar um novo aprendiz para continuar o ciclo. Essa era a ideia dos Sith. E assim eles conseguiram depois, posteriormente, instaurar o seu segundo império. E, gente, eu acho isso uma coisa muito... Porque, tipo assim, olha, que a nossa sociedade tá doente, a gente sabe. Só que se não tiver uma intervenção divina, a doença da nossa sociedade é uma doença para a morte. Entende? Uma doença para a morte. E o que foi que aconteceu? Foi nossa própria sociedade que se envenenou a si mesma. Existe esperança temporal? Existe esperança temporal não transcendente? Existe. Existe. Assim, a esperança é de 0,0000000000001%. Pelo menos em minha análise. E convenhamos que eu não sou a pessoa mais adequada para fazer esse tipo de análise, mas, assim, a minha impressão é essa.
que para que a nossa sociedade se salve é preciso haver uma intervenção divina. E essa intervenção divina ela só vai acontecer se cumprirmos os seguintes critérios. Olha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só que qual é a probabilidade que vocês acreditam de que isso aconteça antes de que a nossa sociedade inteira se acabe, se destrua, acabe suicidando? Eu acho a probabilidade baixíssima. E assim, eu não coloco minhas esperanças nisso, tá? Eu coloco minha esperança no céu. É claro que nós que somos cristãos, nós que somos pessoas de bem, nós lutamos pelo certo, independentemente se vai dar certo. Até porque o nosso foco não deve ser nessa terra, nós devemos juntar tesouros no céu. Você tem um dever de caridade para com o próximo. Você tem o dever de pregar o evangelho, você tem o dever de fazer o bem, você tem o dever de fazer aquilo que é certo. E cara, se você vai colher os frutos nessa terra, dane-se. Dane-se. Sabe por quê? O que é a sua vida? Imagine que você consiga viver 500 anos. O que é 500 anos face à eternidade? Por definição, a eternidade é infinitamente mais do que 500 anos. Então, assim, gente, o seu foco tem que estar em conseguir construir coisas que sejam eternas. Porque tudo aquilo que é perecível, no final das contas, é vaidade. É vaidade. Entendeu? Fica aqui o dever de casa para vocês. Vai todo mundo ler o livro de Eclesiastes aqui. Vaidade por vaidade é tudo vaidade. No final das contas, no fim das contas, a única coisa que não é vaidade é Deus. A única coisa que não é vaidade é Deus. E ele deve ser a finalidade última de todas as suas ações. Tá certo, pessoal? E o que é vaidade? Vaidade é a pessoa que gosta de se empiriquitar? Não, gente. Olha. Vaidade nada mais é do que você se importar, do que você fazer essa troca, essa inversão de valores entre aquilo que é perecível e aquilo que é eterno. Então você valoriza muito mais aquilo que é perecível do que aquilo que é eterno. Ao invés de valorizar algo que é perene, você valoriza uma coisa que é temporária. Então, isso que é vaidade. Isso que é vaidade. E eu acho que, assim, isso é um problema muito grande que os cristãos enfrentam. Eu acho que desde que o cristianismo surgiu, os cristãos enfrentam esse tipo de coisa, porque assim realmente você precisa ter uma espiritualidade forte para conseguir aceitar que esse mundo todo vai se acabar, que nada aqui é duradouro, que nada aqui é duradouro. E é difícil a gente fazer nossas coisas focando no céu. Porque a gente não conhece o céu, a gente nunca foi para lá, a gente nunca viu o céu. Tudo aquilo que a gente acredita é matéria de fé, é matéria de fé. Eu acredito que, assim, se nós abstrairmos a fé, o único sentimento que nós poderíamos ter em relação ao céu seria o medo. Porque é um negócio totalmente desconhecido. Nós não temos informações suficientes. Não temos informações suficientes para conseguir avaliar logicamente o que nós vamos fazer no céu, como será o nosso estilo de vida no céu. E, inclusive, gente, é especialmente assustador. Seria, no caso, especialmente assustador o fato de que todos os nossos afetos estão relacionados com a mortalidade. Estão de alguma forma relacionados com a mortalidade. E muitas vezes estão relacionados ao pecado original.
Já parou para pensar que a maioria das coisas boas que você faz, muitas vezes, é tentando fugir do pecado original? Essas coisas ruins que só vieram a partir de Adão e Eva, eles são a principal motivação de 99% da humanidade inteira. De 99% da humanidade inteira. E Adão e Eva, eles não escreveram literatura, não deixaram uma bibliografia vasta o suficiente para que nós pudéssemos educar o nosso imaginário para viver uma vida nessa terra que não fosse nesse sentido. Então, tipo assim, é um esforço muito grande, porque a gente tem que se inspirar principalmente assim, em Paulo, em certas outras pessoas que foram cristãos muito veementes. Mas eu acho que ainda é pouco, tá? Eu ainda considero, porque, tipo assim, independentemente, tá certo, tá? Algumas pessoas conseguiram chegar nesse nível, assim, realmente transcendente, mas eles ainda tiveram essa influência muito grande. Foi coisa que Adão e Eva não tiveram, né? Eu acharia, assim, seria uma coisa incrível se eles tivessem deixado escritos pra gente, para que a gente pudesse nos educar mais. Infelizmente isso não aconteceu, então assim, a gente não sabe como é que nós, enquanto seres humanos, a gente reage perante o céu, perante a eternidade. A gente não tem muita noção do que a gente faz, entende? E então assim, eu compreendo vocês. Eu compreendo vocês quando vocês conseguem, quando vocês colocam certos bens legítimos, mas porém que são bens menores do que o céu, na frente do céu. Eu sei por que vocês fazem isso. É totalmente compreensível por que vocês fazem isso. O que vocês estão fazendo é errado? É. Eu me coloco nisso também, porque eu faço isso direto. Nós estamos pecando? Estamos. Nós estamos fazendo uma coisa errada? Estamos. É compreensível? É. Isso justifica? Não. Mas é compreensível, né? É compreensível. A gente não tem muita noção do que é que se faz. Às vezes você pensa aí, às vezes você pensa aí, você fica com medo de Jesus voltar, de, sei lá, que Jesus, que nós sejamos arrebatados, sei lá, amanhã, porque às vezes você quer casar, você quer ter seus filhos, você quer, sei lá, montar uma empresa, você quer ver os seus netos, você quer deixar um legado para a Terra, uma coisa que, para a humanidade, uma coisa que ajude, você tem planos muito bons, são coisas boas, porém são bens menores e que você está colocando na frente. E muitas vezes acontece por causa disso, porque nós não temos noção do quão bom é o céu. A gente não consegue apreender o quão bom é o céu. Deus é perfeito e nesse campo intelectual, a esperança que eu tenho, a esperança que eu tenho é que, por enquanto, nós sabemos em parte, profetizamos em parte, porém quando vier aquele que é perfeito, então tudo que há em parte será aniquilado. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, o que é imortal se revestirá de imortalidade. Às vezes eu tenho aquela mesma tentação, que só quem assistiu Naruto entende, gente. O Orochimaru olhando aquela biblioteca gigantesca e ele desejando ser imortal porque ele sabia que no curto período de vida humano ele nunca conseguiria adquirir tanto conhecimento. Então, para que ele pudesse estudar tudo aquilo, ele precisaria extrapolar o limite da vida humana. Ele queria desvendar os segredos do universo, né? Realmente é enfadonha essa missão que a gente tem de... Porque embora que a gente passe a nossa vida toda nos dedicando
24 horas, 100% a busca da verdade. Muitas vezes a gente vacila nesse sentido, deveríamos fazer isso, mas a gente nunca consegue chegar 100%. A gente pode se aproximar muito, mas a gente nunca consegue. A gente nunca consegue alcançar a verdade 100%. E eu acho que essa é uma das principais esperanças que a gente pode ter com relação ao céu, porque é uma coisa que a gente consegue compreender melhor. É uma coisa que a gente consegue compreender melhor. A gente vai conseguir alcançar o ápice de tudo aquilo de tudo aquilo de bom que a humanidade sempre buscou. Ainda que a gente não consiga compreender direito, porque ninguém nunca alcançou, né? Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal. Um abraço para todos vocês. Tchau e amém.